Paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrito em Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Lucas começa nos mencionando pelo menos 4 fundamentos que podem ter caracterizado de forma única os cultos daquela igreja. Primeiro, doutrina dos apóstolos, visto que os apóstolos foram os homens que conviveram com Jesus em seu ministério. Alunos do próprio Cristo tiveram ensinamentos singulares que com certeza tinham muito a transmitir. Segundo, comunhão, no grego koinonia, que significa compartilhar ou fazer com que compartilhem, nos dá a ideia de que todos reunidos nesta nova igreja estavam sempre unidos com o mesmo propósito. Havia um laço que os mantinha cada dia mais unidos, que era Jesus Cristo, ou até mesmo uma carta litúrgica que eles tinham, ao qual todos participavam. Terceiro, partir do pão. O pão neste versículo está demonstrando a Santa Ceia, simbolizante que todos daquela igreja estão em um só corpo, unidos, que é o do Messias. Quarto, orações. As orações constantemente estavam presentes entre os mesmos daquela igreja. Se analisarmos no próximo capítulo, nos dirá que Pedro e João subiram juntos ao templo na hora da oração. Orar fazia e ainda faz parte do avivamento genuíno. Um dos segredos daquela igreja estava nos joelhos. Se queremos mesmo um avivamento hoje em dia, devemos dobrar nossos joelhos. Os grandes acontecimentos daquela igreja. Vemos aqui que Lucas descreve que em cada alma havia temor. Esse temor aqui significa reverência. Certamente, se havia uma consideração dos não cristãos daquela época por todos os apóstolos e discípulos de Jesus, porque por mais que não crescem, viam que este grupo fazia sinais e maravilhas. Isto era notório, que até Paulo em suas cartas chega a mencionar. 1 Coríntios 12, 8 a 11, Gálatas 3, 5, Romanos 15, 19, 2 Coríntios 12, 12. Visto que o termo se fazia no original mediante simboliza que o poder não era deles, eram apenas obreiros de Deus. O poder é do Espírito Santo, Atos 8, que operava por eles, porque quem opera as maravilhas é o Espírito Santo. Eles eram apenas o instrumento. Um dos milagres bem conhecido também realizado por essa igreja foi a cura do coxo da Porta Formosa, um homem que há anos já não caminhava, e essa cura foi sem ouro e prata, e somente pelo nome de Jesus. Uma das virtudes mais admiráveis da igreja primitiva é que tinham tudo em comum. Isto tornou um hábito comum entre eles, os crentes. O verbo está no imperfeito e podia ser traduzido assim: continuavam a usar todas as coisas em comum. Para eles não importava quem tinha mais ou quem era bem financeiramente em meio à sociedade. Diferente dos dias de hoje, eles partilhavam tudo de bom grado, ajudavam uns aos outros sem questionamentos, segundo a necessidade de cada um. É bem provável que no primeiro impacto do entusiasmo religioso, a igreja primitiva tenha vivido desta maneira. Os ditos de Jesus acerca da abnegação podem ter sugerido este modo de vida. Não devemos, portanto, tirar a conclusão de que tornar-se cristão necessariamente acarretasse uma vida numa comunidade cristã estreitamente fechada em si. algo que existe nos dias de hoje,
vários grupos dentro dos templos e é bem diferente da igreja primitiva. Parece que o comunitarismo teria sido uma solução provisória neste caso e necessariamente naquela circunstância. A pobreza prevalecente na Palestina do primeiro século é quase inimaginável, mas a situação já desesperadora da maioria dos palestinos deve ter parecido exacerbada perante a igreja pelo fato de muitos de seus primeiros membros terem abandonado sua fonte de renda na Galileia e muitos dos convertidos subsequentes de outras regiões haviam permanecido na cidade, atraídos pela intimidade e intensidade da comunhão, pela esperança do segredo e regresso do Senhor. O texto nos relata que eles se encontravam todos os dias no templo. Não nos diz o que faziam ali, mas certamente participavam de algum tipo de ritual feito pelos sacerdotes daquele tempo de forma unânimes, ou seja, juntos e unidos. O termo partindo pão em casa provavelmente é empregado para demonstrar que sempre comiam juntos, visto que no original a melhor tradução é de casa em casa. Estas refeições fraternais eram marcadas com alegria, estavam jubilosos com Jesus e singeleza de coração, ou seja, ausência de fingimento. O que mais chama a atenção nesta igreja, sem sombra de dúvida, é a comunhão que tinham uns para com os outros e a alegria que tinham para com a obra e os obreiros de Cristo. A comunhão dos crentes na composição da frase de casa em casa caracterizavam-se também por estarem sempre louvando a Deus. Eram verdadeiros adoradores. João 4:23. Louvavam ao Senhor de todo o coração. Atitude esta que consequentemente atraiu a atenção da sociedade, caindo na graça do povo. Eles sabiam que Jesus em nenhum momento procura adoração somente, e sim verdadeiros adoradores. O evangelismo daquela igreja era diário e constante, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. O particípio presente iam sendo salvos, dá o sentido de que estavam sendo mantidos no estado da graça ao qual havia chegado, demonstrando que o pecado estava fora de cogitação, estavam em um processo divino, obedecer os mandamentos, crendo na graça de Cristo sobre as suas vidas. Que possamos vivenciar o mesmo que esta igreja, pois a Bíblia nos relata que Deus não mudou e jamais mudará. Assim sendo, o mesmo Jesus que operou com a igreja do primeiro século também opera nos dias de hoje.